Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é medicina ortomolecular. Você já ouviu falar disso? Talvez já tenha ouvido porque muitos famosos até têm feito alguma dieta desse tipo, ortomolecular, mas o assunto vai muito além. E quem vem bater um papo com a gente hoje é o Dr. Thiago Bissoli, que é um especialista no assunto. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Tudo Tânia. bem? Obrigado, boa tarde. Pois é, esse tema, como eu disse, muita gente acaba ouvindo porque tem famoso fazendo dieta ortomolecular. Mas a gente já sabe que tem outras aplicações para essa medicina, não é só para perder peso. Então, para começar, o que é essa medicina ortomolecular? Bom, a medicina ortomolecular, ela estuda o estresse oxidativo, o estresse inflamatório do organismo, faz uma avaliação, uma quantificação desses tipos de estresse e depois, por meio de implementação de antioxidantes numa dosagem específica para aquela demanda, você consegue fazer uma redução a médio e longo prazo desses dois tipos de estresse. Com isso, devolve para o organismo um melhor equilíbrio, um bem-estar. Pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com emagrecimento, acabam emagrecendo com mais facilidade, com mais saúde. Percebe-se também que fica menos tendenciosa a desenvolver infecções oportunistas, doenças oportunistas, como, por exemplo, a gripe, diarreias e por aí vai. Então, ela faz essa avaliação dos estresses oxidativos e estresse inflamatório e, por implemento de antioxidantes, acaba reduzindo aí esses estresses e, com isso, um bem-estar melhor para aquele organismo. Doutor, fazendo uma pesquisa sobre esse tema, a gente pensa que a ortomolecular é uma coisa bem recente, mas é desde os anos 60, Sim. que surgiu com o Linus Pauling, que é um químico famoso, Sim. né? Então, por que demorou esse certo tempo para estourar assim na mídia e as pessoas começarem a falar? Olha, eu defendo que essa história de demorar é algo relativo, né? Eu acho que foi o tempo que tinha para acontecer, né? No Brasil, ela está mais recente, mas em países desenvolvidos como a Alemanha, por exemplo, já existe e é empregada, inclusive, em sistema público de saúde. Né? Nosso vizinho aqui, Cuba, também usa muito de uma parte aí dessa medicina integrativa, dessa medicina ortomolecular também. Enfim, nos Estados Unidos também bem comum, principalmente na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, bem comum, várias clínicas, vários centros. Né? Países também como Suíça, em Zurique, tem um instituto super famoso. Enfim, ela tem esses indícios aí, esses primórdios com o Linus Pauling, que pregava o uso de vitamina C em doses bem altas e tal. E agora ela foi acontecendo. Eu acho que essa demora aí era o que tinha para ser mesmo. Acho que foi um trânsito natural aí da terapêutica. E no Brasil está cada vez mais frequente, cada vez mais comum. Ainda pouquíssima, né, uma parte muito pequena da população tem acesso não só ao conhecimento de que existe essa terapêutica, tá aí a importância de um programa como esse para divulgar um pouco melhor, mas também a questão de custos também, que ainda é um pouco elevado. Sim. Então as pessoas também, depois mesmo que tendo conhecimento, acaba ficando um pouco limitado por questões de custo. Sobre essa questão do custo, é interessante colocarmos, e eu sempre falo isso, é que o custo da saúde para cada indivíduo ele tem um preço fixo, né? Ele tem um custo fixo ao longo da vida. Então, se você investe menos com esse tipo de terapêutica, por exemplo, preventiva, né, você com certeza vai gastar mais idas ao médico, mais idas a hospitais, e pior, uma limitação mais precoce da produtividade. Então a pessoa às vezes tem lá um derrame, por exemplo, porque tinha lá um colesterol alterado, que não foi tratado, não foi supervisionado, e aí acabou deixando de produzir, tendo que aposentar, por exemplo, por invalidez com 50 anos, 60 anos. Faz sentido essa Faz todo sentido. Então, se você realmente colocar na ponta do lápis, acaba que esse custo mais alto da ortomolecular, que tem barateado cada vez mais, né? Até porque hoje tem muito mais farmácias de manipulação, que é onde a gente mais usa, né? A questão das formulações e tudo mais, tem ficado cada vez mais frequente. Então, como aumenta, tem um aumento da procura, mas também tem muita demanda, porque tem mais farmácias, e aí acaba ficando, cada eu percebo que tem barateado ao longo dos anos. Mas se você fizer essa análise a médio e longo prazo, eu acredito que o custo vai ser o mesmo. Sim. Do que você não gastar nada e lá na frente você deixar de produzir e gastar mais com medicamentos assim que praticamente curam a consequência e não a causa do problema.
Mas a gente fala medicina ortomolecular, mas ao mesmo tempo o Conselho Federal de Medicina não reconhece como especialidade. Não Por somos, quê? infelizmente. Eu acho que a gente nem prega que é uma especialidade, né? A gente é uma área de atuação, Sim. É uma área da clínica médica, só que em vez de passar as medicações tradicionais, que boa parte da população conhece, a gente usa algumas ferramentas terapêuticas, como a ortomolecular, como a ozonoterapia e outras em menor frequência, mas a gente é uma área de atuação. Eu acredito que essa questão de especialidade, o critério de definição de especialidade, não tenho certeza se a medicina integrativa encaixaria, já que a gente é bem amplo, né? Hoje você vê um especialista, ele vai tratar determinado sistema, determinado órgão, e aí o cara ainda se super especializa e vai tratar uma disfunção X daquele coração, por exemplo. Então, quer dizer, o pessoal está ficando cada vez mais concentrado. É ao contrário do que acontece na medicina integrativa. A gente volta um pouco ao que era a medicina de antigamente, dos nossos avós. O médico de família. O médico de família, não esse médico de família que é conhecido hoje, porque a gente não usa a mesma terapêutica, mas é o médico de família no sentido desse médico daquele paciente, no sentido de olhar o paciente como um todo, de forma holística. Não olhar só a queixa do paciente. Não tratar só a queixa, só a consequência que eu falo. A gente olha a causa do problema. E aí, por exemplo, um organismo que desenvolve uma pressão alta, aos 40 anos de idade. Pô, tem uma coisa estranha. 40 anos de idade já é hipertenso. Por mais que tenha histórico na família e tudo mais. Então, a gente começa a falar, por que esse organismo está desenvolvendo uma pressão alta? O que tem de errado com ele? São deficiências micronutricionais? De repente um sobrepeso, uma obesidade, um sedentarismo. E aí a gente trabalha toda essa mudança de hábitos, inclusive, no paciente, para que ele tenha uma resposta positiva, principalmente a médio e longo prazo, como eu disse. Sim. E no caso que a pessoa decide procurar um especialista, nesse caso, um médico ortomolecular, como vai ser a primeira consulta? Como vai ser a conversa? Quais são os exames que serão pedidos para ela? Bom, a primeira consulta geralmente é uma consulta, pelo menos no meu consultório, bem longa, né? Uma consulta de aproximadamente 2 horas. Os retornos também, as consultas de segmento, também são consultas que levam aí pelo menos 1 hora de duração. Porque a gente trata, né, e comenta-se tudo, né? A gente acaba olhando, como eu disse, o paciente de forma mais integral. Então, por isso, por vários assuntos, a gente precisa de mais tempo. Além disso, você ainda tem que observar que aquilo é desconhecido para o paciente. Então, eu comento também nas consultas que a consulta, ela não é só uma consulta. Eu faço questão de explicar para o paciente o que está se passando, o porquê daquela situação, daquele exame, daquela terapêutica, para ele entender e ele ser um multiplicador, né, na família, entre os amigos, os mais próximos, para que essas pessoas também, não que venham até o consultório depois, mas que consiga melhorar os hábitos, algumas informações que são muitas vezes manipuladas pela grande indústria, no sentido de falar que determinada coisa faz mal e não é bem assim, né? Então eu procuro explicar, então por isso acaba levando um pouco mais de tempo. Sim. Agora até falando na moda, eu até pensei na história do glúten, então o ortomolecular é contra ou a favor o glúten? Não, nem contra nem a favor. Na verdade, eu tenho, por exemplo, no meu consultório, exames específicos que pesquisam a intolerância alimentar e não alimentar também daquele organismo. Então, se não der positivo para o glúten, né? Ok. O glúten, ele é das famílias, da classe de substâncias, de alimentos que causam uma inflamação superior no organismo. Então, lactose, glúten, alimentos industrializados, conservantes, adoçantes, são alimentos que causam, de maneira geral, inflamações. É um pouco diferente de você falar que você é intolerante ao glúten. Então, para construir uma melhor saúde, eu falo sempre para evitar ou consumir com moderação, com restrição importante, esses tipos de alimento. Tá? Eu adoro, por exemplo, um bom pãozinho, só que eu sei que tem uma carga de inflamação que vem junto no consumo regular daquilo lá. Então, eu procuro orientar os pacientes a consumir com moderação. E aqueles que vierem nos exames positivos como intolerante, aí realmente tem que fazer uma intolerância, uma restrição mais importante. Então, esse seria um dos exames. Quais outros bom, sim, complementando a sua pergunta. Esse é o exame, é um teste feito por análise do cabelo, uma biorressonância capilar. Depois, pelo cabelo, então, pelo cabelo. Não é de Essa sangue, parte né? de intolerância, atualmente eu faço pelo cabelo. Já cheguei a fazer por exames séricos, né, por exames de sangue,
por exames de contato, né, análise aí, dermatológico, mas hoje eu faço pelo análise do cabelo. Eu tenho também, entre os exames, pelo menos na primeira consulta, um bom check-up e depois nós repetimos de acordo com a realidade daquele paciente, mas um bom check-up, daqueles exames tradicionais que boa parte dos colegas pede e alguns exames específicos para verificar aquela questão do estresse inflamatório, estresse oxidativo que eu falei no início. Então são alguns marcadores inflamatórios, algumas enzimas antioxidativas que a gente pede para ter uma quantificação de como está esses dois tipos de estresse, que é o que determina o envelhecimento do paciente, o aparecimento de doenças, de sintomas e por aí vai. Muito se fala na medicina ortomolecular de radicais livres, antioxidantes, e isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem direito. Mas eu vou perguntar sobre isso no próximo bloco, que deu o nosso tempo, e a gente volta já já.